aplicam a verdade dentro dessas características. E nós não, a gente tem outras características. E a gente aplica a mesma verdade dentro das nossas. Isso não deturpou a verdade. Ela só foi externada, manifesta de uma forma própria. Essa singularidade Deus respeita. Se você for ver a composição dos textos bíblicos, cada texto tinha a sua característica. Não foi tirada a singularidade do autor do livro, no sentido dos homens que foram os escritores. O Espírito Santo respeitou isso. Mas ainda assim, a inspiração bíblica ali, a inspiração do Espírito Santo é Deus escrevendo, respeitando as características singulares de cada um dos escritores. Na igreja é a mesma coisa. Deus vai respeitar as características de cada comunidade, mas a gente tem que enxergar Deus ali. Isso é o mais importante. Por isso que a doutrina, o fundamento é sempre prioritário. E aí a gente vai ver a manifestação e, para mim, se existe Deus e um fundamento perpétuo, naquilo que o irmão está falando na outra comunidade, que assistiu na internet, amém. É um homem de Deus, ele tem uma aplicação diferente da nossa, mas está tudo certo. Eu vejo assim, não sei se eu estou errado, né? Mas... Maria, só rapidinho, aumenta um pouquinho o microfone do William, que o pessoal tá... Aumentou? O pessoal tá reclamando que ele tá meio contido. Não, Não, o pessoal tá falando, aumenta o microfone dele, pelo amor de Deus. Ixi. Não é pra mim falar, então. Falou aquele negócio lá da cevada, deu ruim, tá vendo? Repreende, Senhor. Cadê a aguinha? Mas, pastor, uma igreja saudável aí. Vamos falar das saudáveis, vamos deixar as tóxicas pra lá, né? O discipulado é uma marca. Porque ele define a conversão da pessoa, né? Entendendo que discipulado é o evento que acontece no início da caminhada da fé. Que é importante. Por exemplo, eu vim com o Márcio aqui me acompanhando. Ele já está comigo há 14 anos. Eu não discipulo mais o Márcio, porque ele já é cristão. Ele já é um homem, um cristão formado. O discipulado já foi feito. Eu ajudei ele no início da caminhada para ele aprender a guardar, né? A palavra. Ele já aprendeu a guardar a palavra. Tudo isso já aconteceu. Aqui, ó. Quer dar uma melhorada? Ó. Só eu. É especial. Alô? Ficou legal? Aí ele já aprendeu o evangelho, ele já tem a doutrina, ele já aprendeu a guardar o evangelho, que é um outro aspecto, guardar no sentido de praticá-lo. Ele está na fase do ir pregar o evangelho a toda criatura. Ele precisa mais de um mentor do que de um discipulador, porque ele já está em uma fase de maturidade. Então é importante dizer isso, porque fala para pastor isso, o pastor fala, não, eu estou discipulando a pessoa faz 20 anos. Se você está discipulando alguém faz 20 anos, você está fazendo um serviço muito ruim, porque já era para ter feito o negócio direito. Minha opinião. Por quê? Porque eu tenho que emancipar, eu tenho que deixar maduro. Então, se eu discipulo a pessoa por 20 anos, ou o problema é o professor ou é o aluno, a gente só vai ter que descobrir qual dos dois está falhando. Né? Se o professor tem vários outros alunos que amadureceram, então o problema é o aluno, que não quis aprender. Mas se o professor nunca consegue amadurecer ninguém, está todo mundo sendo discipulado com ele depois de 20 anos de crente, há um problema. Existe ali uma infantilização. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer para a igreja moderna. Por quê? Porque eles usam o aspecto do discipular como uma forma de controle. Então, eu mantenho você dependente de mim. Isso uma igreja saudável não tem. Uma igreja saudável ela é emancipadora. Ela emancipa a pessoa, dando a ela condições de continuar caminhando. Junto. Isso não tira o pastor da equação. Se o pastor, às vezes, tem medo de ser tirado. Isso não tira o pastor da equação. Apenas o adequa. Opa, agora eu não estou mais discipulando esse irmão que já é maduro. Agora eu estou ajudando ele a cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele. E aquilo que Deus colocou no coração dele, ou ele está executando, faz parte da nossa comunidade. É um projeto, é uma área que ele já lidera, é uma área que ele já atua de forma mais independente. Eu estou ali para manter coesão bíblica, para ser o mentor, orientar, mas não é discipulado mais. O discipulado é o ensino. Normalmente, eu gosto de enxergá-lo como o ensino primário da fé. É o início da jornada. Ali eu estou formando um discípulo. Discipular é formar discípulo. Você já é discípulo de Jesus? Sim. Então eu não consigo te discipular. O discipular é formar discípulo. Como é que eu vou discipular alguém que já é discípulo? Só se eu for discipular você para outra religião. E não para o cristianismo.
Como você já é um cristão, não há como eu te discipular depois que você já foi discipulado. Às vezes eu tenho que desfazer toda a construção doutrinária e teológica que você teve e começar do zero. É possível, porque às vezes houveram erros, desvios. Mas, quando o indivíduo já foi discipulado, ele vai ter que ser emancipado. Jesus nos mandou ir de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito, batizando-os, porque eles vão fazer discípulos depois. Se eles vão fazer discípulos depois, eles já deixaram de ser alunos e se transformaram em discipuladores. É eles que vão formar, eles são discípulos. Eles que vão formar a nova geração. Essa é uma sequência permanente. Então, discipular é o início. E a igreja, aí sim, respondendo a pergunta, ela tinha que ser muito comprometida com isso. Uma igreja saudável, ela se importa e se dedica muito, deveria, na formação basal, no início da caminhada da fé da sua comunidade, dos novos convertidos, porque isso vai ser determinante para o futuro da comunidade e o futuro do próprio irmão que está sendo ensinado, porque ele tem que se tornar discípulo de Cristo nesse processo inicial de formação. Bem feito. E quando que o pastor fala assim, tô com esse cara aqui, já fazem tanto e o cara não anda? Ou, como o Paulo fala assim, ó, eu tenho que dar leite porque se eu trazer um negócio sólido, você não... Com o tempo que você tem era para você ser mestre. Entendeu? E aí, o que eu... sacode? Eu acho que tem que dar esse sacode porque a comunidade é um lugar onde todo mundo deseja a mesma coisa, que é conhecer Jesus e existe amor ali. Eu acho que não é errado você dar uma sacudida no irmão. Irmão, e aí, vai ficar assim quanto tempo? Paulo fez isso. Sim. Eu vou ter que ficar te nutrindo com leite, te apresentando os rudimentos, te tratando como se você fosse um ignorante. Você já conhece. Eu vou ter que repetir essa lição quantas vezes para você? Já era para você estar ensinando. Esse chacoalhão é importante, porque isso é cuidado pastoral. Irmão, acorda? E aí? Vamos ou não vai? Acordou para a vida? Vamos ou não vamos? Tem muita coisa para ser feita, você está aí viajando. Esse sacode tem que ser dado. Não pode ser ignorado. E a pessoa tem que... Peraí, ele já me ensinou tudo, é eu que não estou praticando. Porque é fácil falar, o pastor não cuida de mim. Tá bom, quanto tempo de crente você tem? 15. Você foi ensinado? Fui. Você foi discipulado? Fui. Você fez o estudo bíblico da igreja, você participou das formações bíblicas, teve ensino? Teve, a minha igreja fez as coisas, mas eu precisava que o pastor cuidasse de mim. O seu problema é infantilização. Aí, se essa infantilização veio da igreja, é uma culpa da igreja, mas às vezes veio de casa, veio da família. A pessoa é uma pessoa infantil, frágil demais para ser crente. E ela vai ficar ali sempre implorando por cuidados do pastor, que o pastor tinha que estar treinando ela para outra coisa. Já era para estar virando um líder de célula, alguma coisa. Dentro do contexto de igrejas com célula, um líder de célula, auxiliando numa ação que a igreja já desenvolve, porque ele já tinha que estar pregando para outras pessoas, mas ele ainda continua sentado como um aluno. Ele tinha que estar ali sentado como um aluno formado, ouvindo a pregação, sendo alimentado, porque isso faz parte da experiência de igreja saudável, né? A gente tem que tratar isso também como a nossa experiência espiritual, pessoal, particular, né? Que a gente precisa ter para poder ter uma vida espiritual qualificada, né? A gente tem que ter isso. Então, eu estou ali para receber cada vez mais de Deus, para revigorar, ouvir a pregação. Não há quem não precisa ouvi-la, mas eu tenho que entender que agora, nessa fase, eu já sou um mestre. Então, eu já tenho que entender. A palavra que tinha fugido da minha cabeça faz parte das disciplinas espirituais. Congregar é uma experiência espiritual muito necessária. E aí tem a ver com o rito, ouvir a pregação, cantar junto e tal. Mas eu tenho que ter isso porque é sentimento de pertencer, eu estou sendo alimentado no Espírito, Deus revela coisas ainda, até para tratar comigo no foro pessoal. Mas eu já tenho que desejar servir pessoas. Normalmente, pessoas egoístas não servem pessoas, pessoas imaturas não servem pessoas. A gente tem esse problema na igreja moderna? Tem, porque não foram discipulados. E quando encontra um irmão que depois de 10 anos ainda quer ser alimentado com leitinho, aí a gente tem que fazer aquela leitura. Erro do pastor ou da pessoa? É erro da pessoa. E aí, acorda. Erro do pastor, eu tenho que rever. Se eu tenho a vocação e a forma que eu tenho aplicado o pastoreio e o discipulado, né? A igreja cresceu, eu tenho que ter outros discipuladores. Sim. Não se concentrar apenas na mão do pastor, porque ele não é o centro do universo.
Tem que ser multiplicador, né? Às vezes o cara tá muito confortável sendo só Só recebendo. recebendo. E aí Ele não não quer ser amadurece. multiplicador. E é difícil o entendimento de servo também. Porque quando você acaba o seu discipulado nessa questão assim, você começa a entender que é servo, você tem essa obrigação. Mas o período do discipulado também ensina a ser servo. Então, é isso que eu tô falando. Essa questão do cara falar assim, Bron, agora eu já conheço os rudimentos da palavra, eu sei como funciona tudo as doutrinas, Que compete a revelação ali. repete, o que é batismo, o que é fé, o que é graça, eu conheço tudo isso aí, eu preciso ensinar alguém. E muita gente fala, pô, eu já sei, eu vou estacionar. Aí a igreja é saudável. Ela provoca isso. Ela provoca. Ela é fértil. Ela... Exatamente. Agora tem gente que fala assim, eu já tenho uma vida corrida. De uma forma natural. O cara, eu trabalho até tal hora, eu vou chegar em casa, eu vou fazer o quê? Não, cara, eu vou ficar com a minha família porque é o meu primeiro ministério, uma coisa do tipo assim. E essa questão de servo, de servir a comunidade, ou servir para... Aos irmãos, Comunidade Aos é irmãos. pessoa, é mais do que instituição. Ela fica meio de lado. E é um equilíbrio difícil. Acontece, Mas eu concordo, mas isso faz parte do amadurecimento. O líder, o pastor, o irmão que está fazendo o papel ali, ele tem que apresentar isso, porque a maturidade ela nos leva à alegria do servir, ao prazer, ao privilégio, à honra, né, que eu estou tendo de poder pregar. Isso uma igreja saudável tem que proporcionar. Igrejas doentes ou igrejas não saudáveis, que ainda estão num processo, elas centralizam o trabalho na mão de alguns. A gente tem uma igreja de 200 pessoas, 5 pessoas fazem tudo. Não tá legal. Uma hora vai dar B.O. Não, e aquilo tem que ser resolvido. Por quê? Porque essa realidade não é saudável. Seja porque vai sobrecarregar esses 5, seja porque vai torná-los